Eu assisti Um Lugar Silencioso, dia 1, um filme que se passa, obviamente, antes do primeiro Um Lugar Silencioso, que muitos podem considerar como um spin-off ou até um filme pré-sequência. Pode deixar do jeito que você quiser. As recomendações que eu falei em relação ao primeiro e ao segundo filme, que aliás tem crítica aqui no canal, vou deixar na descrição e nos cards, é a mesma. Assista num horário o mais à noite possível, com o mínimo de barulho possível, apague as luzes, feche as janelas, deixe o clima ideal para assistir esse filme, porque ele tem essa necessidade do som, não tanto quanto o primeiro e o segundo, que aliás eu prefiro mais do que esse daqui, não que esse seja ruim. Ele é uma adição interessante à franquia, esquecível, completamente esquecível, mas interessante da mesma forma assim a franquia. Na história nós acompanhamos o primeiro dia dos ETs chegando na Terra pela visão da Samira. Ela tem alguns problemas psicológicos, ela estava numa clínica e por um acaso, bem no dia dessa clínica passear pela cidade, ela acaba acontecendo todo o acontecimento do dia 1, que aliás a gente também já viu no Lugar Silencioso parte 2, e do Eric, que é um covardão que aparece lá no meio do filme, que sendo bem honesto, nem precisaria estar no filme. Mas vamos lá, essa expansão de universo é sempre interessante, e o interessante é o seguinte, ele consegue funcionar tranquilamente como um filme de origem, para você apresentar a franquia para novas pessoas, como uma expansão de universo. Tá que assim, como um filme de origem, ele é interessante porque você consegue de fato entender e explicar mais facilmente para o público que já está no terceiro filme, basicamente. Para uma expansão de universo, fica um pouco mais fraco, porque meio que a gente já viu a maioria das coisas que os ETs estão fazendo. Sim e não. A gente consegue entender as motivações deles desde o primeiro filme, então quando o bicho aparece, a gente já sabe qual que é a consequência, mas por outro lado, o ruim disso é que ele expande para um público totalmente novo. Os antigos já sabem da maioria das coisas. Então se é mais do mesmo, como inovar? E aí nós temos o interessante, a personagem da Samira, quem faz é a Lupita Nyong'o, porque como ela tem uma situação psicológica um pouco mais delicada, ela acaba vendo o mundo com outros olhos, então funciona, porque não é só um filme de catástrofe. Se você for parar pra ver friamente o objetivo dela, a gente fala, pô, sério, não vai pra aí, vai pro barco, vai se esconder, não fica indo pra lá pra onde você quer ir. Mas o fato dela ter essa situação um pouco mais delicada fica legal, e aí, querendo ou não, a gente consegue conhecer um pouco mais da cidade, de tudo que está acontecendo, porque existem outros sobreviventes, como que as pessoas estão lidando com isso, e aí nós temos o personagem do Eric, que quem faz é o Joseph Kim, que é fraco, é bem genérico, eu achei bem forçado, poderia ser só a personagem da Lupita Nyong'o, mas tudo bem. Colocaram esse personagem aí porque precisava ter alguma interação em tela, mas só que o jeito que ele aparece e o jeito como ele é apresentado e tudo o entorno dele não ficou legal. A minha impressão é que talvez ele seja usado mais à frente no futuro. Pode ser só coisa da minha cabeça. Então é interessante porque a gente consegue ver como que o mundo ficou no primeiro filme e agora como o mundo está tentando lidar com essa situação. É um universo interessante que tem muito potencial para várias sequências, spin-offs, desde que bem feito. Esse aqui, claro, quando você compara com os outros dois, fica visivelmente mais fraco e consideravelmente menos tenso. Esse aqui em momento nenhum eu fiquei, nossa, tenso, como eu falei nos outros vídeos, que a mandíbula ficou tremendo, ficou doendo por causa que eu fiquei tenso o filme inteiro. Não, isso não acontece aqui. Esse aqui ele tá mais para um suspense quase do que de fato um filme tenso, ele não chega nesse nível de tensão. Assim como ele não é tão silencioso quanto os outros. Esse aqui, ele tem uma trilha sonora maior acontecendo, claro, que um pequeno destaque para logo no começo do filme, ele fala que a cidade de Nova York é como se tivesse um grito constante por causa do barulho e de repente fica um silêncio muito grande e o design de som é bem feito.
Claro, é aquilo que eu falei, não tão bem feito quanto o 1 e o 2, é sempre bom reforçar isso. Mas, se for um filme para apresentar o universo, funciona. Se for um filme que é um terceiro filme de uma franquia, fica fraco. Então é uma situação muito conflituosa. Eu gostei. Por quê? Porque eu já gosto desse universo. Mas assim, se você gosta muito desse universo, fica difícil de você gostar tanto. Mas se você quer apresentar o universo para uma pessoa nova, funciona legal. Precisa ver os primeiros? Lógico que não. Mas, se ver os primeiros fica mais interessante. Porém, se assistir os primeiros antes desse, esse fica mais fraco. Então, ele é levemente conflituoso. Você assistiu Um Lugar Silencioso dia 1? O que você achou do filme? Deixa aqui nos comentários. Obrigado por ter assistido o vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Tchau, tchau e até a próxima.